Boa noite, meu querido amigo. Boa noite a você, homem do caminho, que está chegando aqui para mais um vídeo do nosso já conhecido programa Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Dou boas-vindas a você, mais uma vez então, especialmente a você, meu querido, meu amado, que está chegando pela primeira vez para assistir a este programa. Eu espero no Senhor que Deus fale ao seu coração e fale ao coração de todos, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela grande oportunidade. Eu sei, todas as vezes eu agradeço, sempre farei isso, porque é um grande privilégio. A gente sabe que em muitos lugares, em muitos países, as pessoas não podem apenas dizer que são cristãos, que estão sendo, além de perseguidos, estão sendo mortos pelo fato de declararem-se cristãs. E eu quero aqui agradecer porque no nosso país ainda podemos fazer isto e fazer de forma livre, até por uma plataforma como o YouTube. Então, antes de nós começarmos, gostaria de pedir a vocês, todos, algumas coisas importantes que a gente sempre tem que falar, né? Mas é importante que você deixe então o seu joinha, o seu curtir. Curta, compartilhe esse vídeo, esparrame esse vídeo para quem você desejar. Inscreva-se neste canal, você vai encontrar um ícone aí escrito inscreva-se, você clique ali, você já vai estar inscrito. Peça as notificações para que você receba sempre quando algum vídeo for ao ar. E também que você deixe ali o seu comentário. Isso também é muito importante. Por favor, nem que seja um olá, mas que você faça isso para que a gente possa, então, ter o nosso programa até indicado pelo próprio YouTube, tá bom? Sem muita demora, eu gostaria então de falar um pouco da Palavra de Deus para o nosso coração nesta segunda-feira e deixar com você um tema muito importante chamado, que eu chamo, né? Eu coloquei esse tema, Jesus, o pão da vida. Nós estamos falando neste ano de 2025, né? Estamos tratando dentro deste tema geral para o ano, que é olhando firmemente para Jesus. Se você encontra isso em Hebreus, a palavra diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Apocalipse diz que Jesus ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E não há ninguém, além de Jesus Cristo, que possa nos levar a Deus, que possa nos levar ao céu. Nenhum intercessor há, e nunca existiu e nunca haverá, nenhum intercessor entre Deus e nós. Por isso, meu querido amigo, eu quero que você preste atenção, então, nesses próximos minutos. É uma palavra simples, rápida, mas eu quero que você se atenha a isso. Eu quero abrir a palavra do Senhor, então, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, alguns versículos muito importantes, Paulo está dizendo, falando aos irmãos, aos crentes de Éfeso. E ele diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ele está falando para os Efésios, mas ele está falando para nós também. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva até o dia de hoje. Ela fala ao nosso coração ainda hoje e falará até o final deste mundo. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. Então toda a palavra de Deus ela é atual. Então Paulo está dizendo aos Efésios, mas está dizendo a mim e a você também o seguinte: estavam espiritualmente mortos. Sem Jesus estamos espiritualmente mortos. Embora estejamos respirando, vivendo, com boa saúde e tudo mais, mas espiritualmente, sem Cristo, estamos mortos. Naquele tempo, prosseguindo no versículo 2, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço,
O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha como isso é sério, como isso é profundo. Versículo 3 então diz: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Olha que interessante então o versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando nós estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Guarde essa expressão, pela graça de Deus vocês são salvos. E olha só o que diz então o restante do texto. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça e que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Agora, o cume dessa palavra, neste primeiro momento. Ele diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não vem de vocês. Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Meus queridos irmãos, olha que texto interessante também nós podemos observar em João capítulo 6, versículo 51. Ele diz assim: este é o pão que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo aqui que Ele é o pão vivo que desceu do céu para a nossa salvação. Para que nós pudéssemos ter direito de entrar pelas portas, de entrarmos na presença de Deus, de podermos entrar naquilo que antigamente somente um sumo sacerdote podia entrar, mas agora nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos entrar na sua presença por causa do sacrifício de Jesus. Quando ele fala da sua carne que eu darei pela vida do mundo, é porque Jesus se deu de si mesmo para que a nossa vida estivesse guardada e segura nele. Ele se ofereceu em sacrifício em nosso lugar para que nós pudéssemos obter a salvação no Pai pela fé no Senhor Jesus. Bem, meus queridos, por que nós estamos novamente falando sobre isso? Parece coisas rudimentares da fé. Ah, eu assim, pastor, eu já sei disso. Mas sabe, meus irmãos, algumas vezes a gente precisa retomar determinados assuntos e temas e textos, porque parece que hoje em dia, quando você às vezes entra num determinado lugar, entra numa determinada igreja, em algum movimento, parece que as pessoas hoje estão falando apenas de coisas para você obter.
de riquezas, de prosperidade, de saúde, de vida aqui nessa terra, como se a obra expiatória de Jesus não necessitasse mais de ser falada. E a gente precisa entender hoje que a nossa vida está em Cristo, para vivermos a vida de Cristo em nós. E olha só, meus irmãos, o texto do versículo 4 diz que foi a misericórdia de Deus que é muito grande e o seu amor por nós que é tanto, e quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nos nossos delitos, ele fez cair sobre Jesus toda a culpa do pecado para que nós tivéssemos salvação. E hoje parece que as pessoas passam a se esquecer dessas coisas com tanta facilidade e acham que tem que entrar na igreja, vão lá, sentam no banco, dão uma oferta, cantam algumas músicas e Deus tem a obrigação de fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer e o quanto ela quer. Trocando em miúdos, às vezes as pessoas entram na igreja para dizendo assim, o que é que eu ganho com isso? O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo que o Senhor Jesus veio para nos tirar das garras de Satanás, deste grande inimigo que nós temos, e que todos os dias nos tenta a pensarmos de uma forma diferente para que a nossa mente se volte para coisas deste mundo, coisas terrenas, coisas passageiras, e esqueçamos da verdadeira mensagem do Evangelho, da mensagem de Deus em Cristo Jesus. O versículo 10, ele diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Em primeiro lugar, nós não somos salvos pelas obras. Não é porque fazemos coisas boas que somos salvos. Nós somos salvos por causa da graça de Deus e nós fazemos boas obras porque somos salvos. E aqui está o cerne desta mensagem. Deus nos criou para andarmos no seu caminho, para andarmos com Ele e não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para colocarmos nossos pés em outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Por isso nós somos chamados, por isso esse ministério é chamado de homens do caminho. É este o caminho que nós temos que andar. É nesta palavra que nós temos que basear a nossa vida. Andar na presença do nosso Deus. Fazemos a vontade dele. Andarmos segundo o seu propósito. Sabemos que todos os dias nós precisamos nos alimentar da sua palavra e que nós precisamos nos alimentar de Jesus Cristo, que é o pão da vida. Sabe, meus queridos, tem muita gente que está se esquecendo dessa palavra tão maravilhosa, de que Jesus é o nosso pão da vida. E estão somente usando o nome de Jesus para benefícios próprios e para coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, então, nesta noite de hoje, eu gostaria de deixar essa palavra simples para você, porém uma palavra muito, muito profunda, porque nós éramos, antes de recebermos Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados e delitos. Não que hoje nós não possamos cometer pecados, nós ainda somos pecadores. Mas temos uma diferença. Nós hoje recebemos a Jesus e o Senhor Jesus habita em nós. E a Bíblia diz que aquele que vive no Senhor, na prática da palavra, no Senhor Jesus, ele não peca. Ele vai pecar se ele tiver um deslize, mas a palavra de Deus diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem.
Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. Entenderam? Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nós estamos hoje vivendo por esta graça, pela misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo num mundo extremamente conturbado. O mundo hoje está passando por uma transformação, mais uma, né? Passa sempre. Mas o pecado está ganhando corpo de uma maneira desastrosa e acelerada. As pessoas já não estão mais nem aí para o que são e o que querem fazer, contanto que tenham um prazer fora da vontade de Deus, e eles não estão nem aí para as suas consequências. Vivem um hedonismo que não tem precedentes. Meu querido amigo, eu gostaria que você então ficasse com esta palavra. Se você está hoje unido em Deus por Cristo Jesus, você é cidadão do céu. Embora estejamos aqui vivendo nesta terra, já somos cidadãos do céu. Por quê? Porque Jesus é o nosso pão da vida. Eu gostaria de, agora nós vamos tocar um louvor, colocar um louvor aqui para nós ouvirmos. Preste atenção. Este louvor diz: Jesus, o pão da vida. Maravilhoso esse louvor. E depois a gente volta para nós encerrarmos o nosso programa e então assim nós orarmos e começarmos a nossa semana. Amém? Fica aí que a gente já volta. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé, aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Oh, Ele é árvore, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si
atrás. Um fogo estará a luz. Oh Jesus, pão da vida, Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, Ele é o príncipe da paz, maravilhoso como celeiro, fonte de eternidade, amor, aleluia, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus aqui conosco para nos curar. Árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor. Oh Yeshua, HaMashiach, recebe adoração. Oh Jesus, aleluia. Yeshua, HaMashiach, pão da vida, Messias, Filho de Deus. Yeshua, oh Yahvé, Yahvé Shammah, Yahvé Rafa, Yahvé Shalom. Pois bem, meu querido amigo, estamos já de volta, depois de ouvirmos este louvor maravilhoso, Jesus, o nosso pão da vida, graças a Deus, que música maravilhosa. Louvado seja o Senhor pela inspiração que Ele dá aos seus servos para compor letras e músicas tão cheias da graça de Deus. Vamos orar? Vamos encerrar então este nosso trabalho de hoje, dos homens do caminho. E eu quero desejar a você todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que esta palavra que nós acabamos de ministrar possa entrar no seu coração e você seja transformado por ela, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que nós temos, estes minutos que temos aqui todas as segundas-feiras para comunicarmos a Tua palavra e falarmos das Tuas coisas. Nós te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos e a Tua bênção sobre este amigo e irmão que está nos assistindo agora. Que o Senhor o abençoe poderosamente, que o Senhor o abençoe grandemente e ele esteja, Senhor Deus, nesta semana, nesses dias que se seguem,
lembrando da palavra, aplicando esta palavra ao seu coração e tendo do Senhor as bênçãos, as grandes bênçãos para a sua vida e para a vida da sua família. Eu oro e eu te peço e eu clamo por esta vida em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, que essa semana realmente Deus atue sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre todos os que estão à sua volta, sobre a sua casa, sua família. Em nome de Jesus, você seja muitíssimo abençoado. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta para mais um programa Homens do Caminho. Não perca, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir.